Deus fará justiça em tua casa. A palavra de hoje está escrita em 2 Reis, capítulo 10, verso 10 e verso 11. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do seu servo Elias. Jeú feriu também todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também todos os seus grandes, os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até que nenhum sequer lhe deixou ficar de resto. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse da Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que a Tua justiça também seja feita na vida de todas as pessoas injustiçadas. Que o Senhor, por meio dos Teus anjos, possa, meu Deus, estar executando a Tua justiça, para que o Teu povo seja ressarcido por todas as suas perdas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus queridos, estamos aqui diante de uma palavra que fala da justiça de Deus na casa de Acabe. A pergunta que nós fazemos é: por que o Senhor trouxe tão grande justiça sobre a casa de Acabe? A palavra de Deus diz no livro de 1 Reis, capítulo de número 21, versículo de número 8, até o versículo de número 15, assim está escrito. Então, escreveu carta em nome de Acabe, selou-as com sinete dele, e os enviou aos anciãos e aos nobres, que havia na sua cidade, e habitava com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai um jejum, trazei Nabote para a frente do povo, fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levai-o para fora e apredejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciões e os nobres que nele habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apredejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apredejado e morreu. Louvado seja Deus. Esta mulher, esposa de Acabe, Jezabel, esta mulher tramou a morte de um homem justo e inocente, de Nabote, porque Acabe, ele tentou comprar a sua vinha, e aquele homem que tinha recebido dos seus pais a herança, ele não tinha a sua vinha para vender. Então Acabe, chegando em casa entristecido, e Jezabel perguntou para ele por que ele estava triste, e ele contou que tentou comprar a vinha de Nabote, porém Nabote disse que não vendia. Então esta mulher tramou a morte de Nabote. Esta mulher, Jezabel, tramou a morte de Nabote para se apoderar da vinha e dar para o seu rei, seu esposo, Acabe. E assim ela agiu com perversidade, contratou 2 homens malignos, homens ímpios, para testemunhar contra o homem, dizendo que o homem tinha blasfemado de Deus. Deixa a gente parar aqui e fazer uma observação. A Bíblia diz que a testemunha falsa não ficará sem
uma resposta de Deus, não ficará sem a justiça divina. Eles se apoderaram da vinha, mataram o homem inocente, mas um dia Deus levanta o profeta Isaías. E no versículo 19 diz, para dizer para Acabe, far-lhe-ás dizendo, assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste a herança. Dir-lhe-ás mais, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E isso aconteceu exatamente como Deus ordenou. Hoje nós temos muitos profetas que estão profetizando em nome de Deus e querendo que Deus cumpra as suas mentiras. Mas quando Deus fala, se cumpre. Nós podemos perceber que muitas profecias foram dirigidas para o governo atual que ia se reeleger. Quantos profetas profetizaram que o presidente ia se reeleger e o presidente não se reelegeu? E a pergunta que eu faço é, essas pessoas foram usadas por Deus? Deus usou essas pessoas? É claro que não. Todo mundo na sua ganância, buscando seus próprios interesses, afastaram-se de Deus, colocaram o homem no centro e recebeu a sentença da parte de Deus, porque Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Mas vamos voltar aqui para a palavra. Meus queridos amigos, irmãos, você que me ouve, a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, que tudo que o homem plantar, isso também colherá. É a lei da semeadura. Esse casal, esse rei, Acabe com a sua esposa, Jezabel, eles armaram de forma maligna a morte de um inocente para se apoderar da sua vinha. Só que o castigo não tardou em vir sobre a vida deles, conforme nós lemos aqui em 2 Reis, capítulo 10, verso 10. Sabei, pois, agora que da palavra do Senhor, pronunciada contra a casa de Acabe, por meio do profeta Elias, nada cairá em terra sem que se cumpra a última palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Quando Deus fala, Deus cumpre. Aqueles que praticou injustiça contra você, aqueles que de uma forma covarde se levantou contra você para te difamar, para colocar você em situações vexatórias, mentindo, colocar pessoas contra você, tenha certeza que Deus, Ele estará entrando com justiça. E quem agiu assim com você vai pagar um alto preço. Porque Deus, Ele não se deixa escarnecer. Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor. No 1 Reis, capítulo 21, 19 a 20, foi onde o profeta anunciou a justiça de Deus sobre a casa de Acabe. E Deus agora levanta um homem, porque às vezes a dificuldade é encontrar o homem certo, porque hoje só a graça de Deus. Mas Deus encontrou um homem para fazer a justiça. Hoje as coisas funcionam por meio da amizade. É um cobrindo o pecado do outro, a falha do outro. Então Deus quer levantar alguém que faça justiça. E quando esse alguém é levantado, assim como mataram a Cristo e os profetas, são matados. Como é que mata os profetas de Deus? Tentando descredibilizar, falando mal, inventando mentiras. Olha, tem gente que age como políticos, não é verdade? Quer ganhar a eleição com mentiras, com fake news, fazendo meio mundo de atrocidade. Mas tem gente também agindo dessa mesma forma. Tem profetas agindo desta mesma forma, tentando colocar uma imagem sobre o justo diante da sociedade, uma imagem
injusta, inverídica. Os motivos só Deus sabe, mas não se preocupa não, porque Deus, Ele está chegando para fazer justiça em tua casa. A palavra de Deus diz em Oséias, capítulo de número 8, fala sobre a lei da semeadura. Esta é a lei da semeadura. Plantou vento, colhe tempestade. Oséias 8:7. Aquele que planta vento, colherá tempestade. Também no livro de Provérbios 22, para a gente concluir, Provérbios 22, versículo 8, a palavra de Deus também diz para aqueles que vivem praticando o mal contra o seu próximo, o Senhor não deixará sem fazer justiça. Plantou, colhe. Plantou vento, vai colher tempestade. Então Acabe, mas Jezabel, eles semearam o vento e a tempestade chegou por meio da espada de Jeú que Deus levantou para fazer justiça ao homem inocente. Talvez as pessoas querem nos destruir porque acham que a gente é só, mas a gente não está só não. A gente tem um Deus poderoso que está do nosso lado. Quando nós caminhamos com Deus, em espírito e em verdade, Deus também caminha conosco. E quando alguém se levanta contra nós, o Senhor também se levanta para nos defender. Olha, o importante é que você, meu amigo, meu irmão, você que vai me ouvir, o importante é que você caminhe com Deus. Deus, Ele trabalha pelo inocente. Louvado seja Deus. Deus se levante e fará justiça àqueles que sofreu a injustiça. Então aqui a palavra de Deus diz, em Provérbios 22, verso 8, o que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Louvado seja Deus. Preste atenção que Deus diz. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Então essa palavra é para todos nós. A gente precisa plantar o que é bom na vida do outro, sabe? A gente precisa plantar o amor e nós vamos colher o amor. Mas se plantar o ódio, é o ódio que vai colher. Então hoje nós temos o maior exemplo aqui no nosso país. Plantou ódio por meio das palavras, colheu a tempestade. Que Deus tenha de misericórdia de todos nós e nos guie pela sua palavra. Pai, eu abençoo esta vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta o vídeo e ative o sininho todo. Deus te abençoe.